Bom, então, a experiência que eu tenho, assim, trazida da Amprotec, onde a gente já realizou vários eventos em parceria com o CNPq, é que dá um certo trabalho, mas ele compensa. Acho que sempre é bom a gente tentar trazer recursos do CNPq para eventos e, quando a gente tem incubadora, estimular os nossos incubados, principalmente, a fazerem RAI. Aqui a gente já teve vários RAI, quer dizer, lá em Cornélio, se não me engano, já teve RAI também. Ou eu muito me engano, mas empresas incubadas já receberam RAI lá em Cornélio Procópio. Aqui a gente já teve isso e acho que é fundamental a gente trabalhar esse tipo de política dentro das empresas incubadas. Então, ter sempre à mão o edital, saber como é que ele funciona e fomentar para que nossas empresas incubadas e pré-incubadas, ou seja, trabalhem nesse sentido. Bom, vamos para a Fundação Araucária, então, que a maioria acho que já recebeu recursos da Fundação Araucária. É uma grande parceira da nossa universidade, não só da nossa, mas de todas as universidades estaduais e a Federal, a Universidade Federal do Paraná. Quer dizer, ela é uma fundação de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. E o Fundo Paraná, que constitui a Fundação Araucária, destina 2% da receita tributária do Estado para a ciência e tecnologia. Isso, na verdade, é constitucional. Não inventamos nada, e se dependesse, talvez, dos nossos governadores, eu nem sei se isso realmente existiria. Infelizmente. A gente tem que ser muito claro nisso, porque já tivemos algumas secretarias tentando pegar o recurso de ciência e tecnologia para colocar nelas. Então, tirar da Secretaria de Ciência e Tecnologia e colocar, por exemplo, na indústria e comércio. Só para vocês terem uma noção. Então, isso é uma busca constante desse fundo constitucional, só para vocês saberem. Mas aí, nesse fundo constitucional, o Tecpar, por exemplo, ele recebe recursos do fundo constitucional, a Fundação Araucária, e aí, desse percentual, desses 2% da receita tributária, 30% ficam com a Fundação Araucária. E isso é importante para fazer esse estímulo à ciência e tecnologia, principalmente a ciência no estado do Paraná. A inovação, a Fundação Araucária, ela trabalha algumas coisas, alguns convênios, mas infelizmente ainda não atacou diretamente nesse viés, né? E agora a gente tem, quer dizer, a gente já teve em 2004 uma ação da Fundação Araucária que foi o PAP. Foi fantástico, foi uma ação em parceria com a FINEP, mas era um PAP que a Fundação Araucária ela administrava. E nessa administração, ela fazia o seguinte: eu tive a oportunidade de fazer parte do conselho que estruturou esse programa aqui no estado, e a gente colocou que seria importante para a pré-incubação. E a gente teve uma série de pesquisadores que desenvolveram as suas propostas, não só fizeram plano de negócios e estudo de viabilidade técnica, econômica e comercial, se chamava isso, EVTEC, na época, mas tiveram uma segunda parte onde podiam receber um recurso relativamente bom, R$150 mil à época, que dava para fazer o protótipo, ou pelo menos ajudava bastante a fazer o protótipo. Daí saíram algumas ideias bastante inovadoras e alguns produtos estão no mercado dessas propostas do PAP de 2004, que foi lançado em 2005, a segunda fase foi em 2006, teve uns probleminhas de estruturação, teve, claro, mas foi muito bom, e principalmente porque tinha uma desmistificação da questão de passar recursos não só para empresas, mas também para pesquisadores que quisessem desenvolver um produto inovador. Então, isso era importante. Quer dizer, era você estimular a pré-incubação. Nos modelos que a gente tem na França e em outros países que adotam a pré-incubação como um elemento fundamental. Mais recentemente, tem algumas ações importantes que a Fundação Araucária tem tomado. Uma parceria com a Apex, a agência de exportação. Eles trouxeram o PayEx para o estado do Paraná. Eles têm vários agentes PayEx, e isso também é legal, uma ação conjunta com as empresas. No nosso caso, como a gente tem uma relação
umbilical com as empresas incubadas é colocar um agente PIEX dentro das nossas empresas incubadas. Além disso, da nossa carteira de empresas conveniadas, quer dizer, todas as diretorias de relações empresariais e comunitárias possuem uma carteira de empresas conveniadas e oferecer, quer dizer, mostrar que esse é um produto bastante importante, que além de fazer um mapeamento das condições da empresa, ele estimula a empresa a exportar. E para exportar, todo mundo sabe, tem que estar inovando, e para inovar e ocorre aquele binômio, inovação e competitividade, quer dizer, competitividade e inovação. Então, nesse sentido, o PIEX é uma ferramenta muito importante. Com o Sebrae, a Fundação Araucária fez uma parceria para os agentes de locais de inovação, os ALIs, que estão espalhados em algumas regiões do estado do Paraná. Então, esse também é um ponto bastante importante, a questão de jovens recém-formados que estão fazendo um trabalho brilhante na identificação das oportunidades de inovação e fazendo o link com as academias e com as instituições de pesquisa do estado. Então, essas ações eu acho que são bastante importantes a gente destacar da Fundação Araucária, além, obviamente, daqueles editais que para eventos. Eu peguei agora da Vigília de Editais que saiu essa semana, no dia 2, aqui da nossa universidade, não sei se vocês observaram, mas está aberto um programa de apoio à organização de eventos técnicos, científicos, de extensão e difusão. Quer dizer, esse é um ponto para nós aqui também muito importante. A gente tem a Expo-UT nesse segundo semestre, não sei como é que anda o processo de busca de recursos, mas acho que ela é um ponto a ser bastante considerado e de ser trabalhado. Quer dizer, todos os campi realmente trabalharem em projetos, eu não sei como é que está organizado isso, se é um projeto único ou projetos por campi. Acho que deveria ser por campi, até para ter um recurso para se desenvolver melhor o evento em cada um. O que eu queria destacar da Fundação Araucária também é que eles têm praticamente, todos os anos, eles repetem rigorosamente datas específicas de colocação de projetos ou de editais. Então é quase que natural. Se você pegar, dar uma olhada, segue quase todos os anos, tem os mesmos editais. Agora eles vão ter uma mudança, porque mudou a presidência da Fundação Araucária, mas especificamente não muda muito esse roteiro. Acho que vale a pena dar uma olhadinha e ver o que dá para encaixar em termos de propostas, né, de editais vigentes. Inclusive para se fazer, para participação de eventos fora, que você precise participar de um evento que o teu artigo foi selecionado, tem uma boa possibilidade até pela nossa relação mais próxima com a Fundação Araucária. Bom, um ponto fundamental na Fundação Araucária, assim como no CNPq, é você se cadastrar no CIGEP. Se você não tiver cadastrado no CIGEP, você não faz nada dentro da Fundação Araucária também. Então tem que se cadastrar, é um cadastro único, você vai lá, coloca seus dados, preenche, e aí você pode propor, né? Porque daí abre a possibilidade de você propor nos formulários próprios. Então, para submeter qualquer projeto lá, você tem que estar cadastrado no CIGEP, ok? Vamos para FINEP. Eu dei uma fuçada na FINEP e a FINEP ela teve uma troca na mudança, embora seja o mesmo governo, ou uma sequência de mesmo governo, teve uma mudança geral, tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, quanto nas agências públicas. E a FINEP talvez tenha sido a que mais sentiu nesse sentido. Esse ano ainda a gente não teve editais da FINEP, nós já estamos na metade de maio, né? Quer dizer, quase a metade do ano. Mas vigentes mesmo a gente não tem. A gente tem alguns resultados que não saíram ainda. Por exemplo, o Proinfra, né? Ainda não saiu o resultado dele. Eu acredito que a instituição tenha escrito um projeto conjunto, pelo menos há uns anos atrás, todos os anos haviam projetos conjuntos. A Isaura está me dizendo que sim, que foi escrito um projeto conjunto entre todos os campi, provavelmente, ou entre alguns campi, eu não sei como é que foi.
Então, para estruturação de mestrados. A página da FINEP, eu coloquei ali vocês devem ter os slides, tem um linkzinho que chama Chamadas Públicas. E aí você tem as vigentes, aquelas que já foram, os resultados, enfim, todas as alterações. E a dica aqui é a seguinte: eu não tenho, de novo, mais uma agência e um terceiro elemento. Eu não tenho a menor possibilidade de propor um projeto para a FINEP se eu não tiver feito cadastro no portal de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou seja, a nossa instituição, aqui Curitiba, a reitoria tem um cadastro no portal de inovação, mas eu acredito que seja importante se fazer o cadastro lá de cada campus. Eu não sei se isso funciona ou não, mas é importante, porque na verdade, às vezes um projeto ele não é de interesse da reitoria, mas é sim um projeto de interesse de cada campus. Então, se fazer esse cadastro é fundamental, até porque senão você não pode participar. A mesma coisa para as empresas incubadas. Então, analisar essa situação e repassar para os nossos incubados isso aí. Olha, você incubou aqui, a primeira coisa que você vai fazer é se cadastrar no CNPq, na Fundação Araucária e na FINEP. Na FINEP, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, portal de inovação. Então, e aí tem um link aí nas transparências que eu passei para vocês, tem esse link. Então, não tem jeito. O link do portal de inovação, eu vou falar um pouquinho sobre o portal de inovação, só para a gente esclarecer. Olha, dos portais que eu conheço, talvez seja o que menos a gente usa, mas é um dos mais interessantes em termos de conhecimento e informações ali presentes. Se você quer achar um especialista em determinada área, por competência e não apenas por artigos que o cara publicou em determinada área, no portal de inovação vai aparecer. Ele é uma ferramenta que tem uma análise semântica de várias ações que você colocou no teu currículo Lattes. E isso te dá essa possibilidade de aumentar um pouquinho a margem para saber exatamente o que aquele pesquisador fez. Porque às vezes ele fez mestrado em engenharia de produção, mas isso não quer dizer muita coisa, porque é muito amplo. Mas dentro da engenharia de produção ele fez trabalhos dentro da cadeia logística. Bom, então além dos trabalhos acadêmicos, ele fez trabalhos técnicos, desenvolveu softwares, deu palestras, escreveu um livro, tudo relativo a isso. Bom, o que vai aparecer é que esse cara é um especialista na cadeia logística. E isso é legal, porque se você pegar alguns temas relevantes, você pode selecionar. Eu quero trazer um cara bom para falar sobre tal coisa. Bom, ali você vai ter um Lattes, eu diria um Lattes refinado em função daquilo que você quer, através de uma análise de uma base semântica. Quer dizer, eu acho assim o portal de inovação muito importante, embora ele não tenha a ver agora, nesse momento, com uma fonte de financiamento ou de fomento para a inovação, mas tem a ver com essa realidade. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha lá e até identificar se você faz parte de um grupo seleto das pessoas, em que nível você está dentro do portal de inovação. Quer dizer, dá uma olhada, coloca lá a tua área específica, onde você atua, e aí você identifica como é que você está, quantos pesquisadores estão na tua frente, quer dizer, aparece o número de estrelinhas, quer dizer, as pessoas que mais publicaram naquela área, mais fizeram trabalhos, mais desenvolveram artigos, mais fizeram palestras, escreveram livro, enfim. É uma composição de vários dados que formam, então, você saber quem são as pessoas que mais estão falando sobre aquele assunto nesse momento.